Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Nessa aula, nós vamos estudar a resolução do CONTRAN de número 969. É aquela resolução que trata da placa Mercosul, PIV, né? Placa de Identificação Veicular. Essa placa nova. Por que uma nova resolução para falar do que já vem sendo falado há uma vida pelo CONTRAN? Olha, existem alguns problemas que a gente tinha na identificação veicular. Primeiro, a gente precisava aumentar o número de placas, uma vez que o número de veículos não para de crescer. Então, para que você tivesse uma tranquilidade, basta você tirar um número e colocar uma letra. Você tira o número, coloca uma letra, você aumenta demasiadamente o número de placas, porque para cada número você tem 10 opções, para cada letra você tem 26 opções. Então, quando você tira 10 e coloca 26, você aumenta a numeração em pelo menos 2,6 vezes. Beleza? Isso é bem legal. Segundo, é um problema regional, um problema Mercosul. A gente quer reconhecer a placa, autuar e gerar o constrangimento de polícia necessário para o veículo da Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, esses veículos do Mercosul, quando transita no Brasil, a gente não tem um cadastro Renavan no Brasil para esse veículo. Ah, mestre, mas como que seria o controle do veículo argentino? Olha, na legislação de trânsito, quando ele entra no território nacional, a Receita Federal deveria alimentar o sistema Renavan com os dados desse veículo. Mas se até a placa era diferente, não teria o que a Receita fazer, porque a gente não tinha uma uniformização de placa, beleza? Então hoje a gente tem uma placa Mercosul. Ah, então o problema era a quantidade de veículo e a integração regional? Só não. O principal problema era a segurança da placa. Eram placas facilmente clonadas. A gente, no meio de uma revolução tecnológica, você ainda tinha lacre físico. Imagina, você lacrava a placa, a estrutura do veículo, como se aquilo fosse suficiente para você rastrear alguma coisa ou não copiar a placa. Hoje existe um rastreio eletrônico, né? Você tem um QR Code na placa, dado pela Senatran, e isso é suficiente para você verificar se aquela placa, quem fabricou, se é um fabricante homologado. Naquele rastreio eletrônico, você vai ver quem estampou a placa, quem colocou os caracteres na placa e a que veículo está vinculada essa placa. Então, é bem legal de você pensar que existe um lacre eletrônico hoje, você vai estudar ele no Código de Trânsito Brasileiro, esse lacre eletrônico é o QR Code. O processo de produção da placa é legal de você raciocinar sobre ele, a gente vai ver ao longo do curso, mas ele também foi fracionado para que você não tivesse uma única pessoa tomando conta de todas as fases da produção da placa. Então você tem um fabricante da placa, o cara que vai pegar aquela chapa de alumínio, vai colocar uma película refletiva, vai colocar o QR Code na placa, vai colocar uma tarjeta azul e vai mandar para o estampador no estado. E no estado vai ser colocada aqueles caracteres com uma condição especial escrito ali Mercosul Brasil, bem pequenininho dentro da estampagem, né? E a cor das letras vai definir a destinação do veículo, se ele é comercial, se ele é particular, se ele é oficial. Então a destinação do veículo vai ser definida pelas cores da placa. Mas para a gente não ficar só nesse bate-papo, vamos ver uma placa, né? Vamos ver uma placa. E aí é legal você já ir para essa placa, né, olhando o que o fabricante vai fazer na placa, né? Então aqui, olha, o fabricante te dá uma película refletiva, ela reflete com a luz, né? Uma película refletiva, né? Ele vai te dar um QR Code, que é o LAC eletrônico. O fabricante vai colocar aqui no canto superior um símbolo do Mercosul. No outro lado, a bandeira do Brasil.
Essa bandeira do Brasil não apareceu para você. Uma bandeira do Brasil, beleza? O nome Brasil no centro da placa e BR no canto da placa, identificando o país. Então aqui você já consegue ver que não tem mais a tarjeta. A tarjeta não existe mais. Existia uma tarjeta, existia um lacre físico. Isso não existe mais. E aqui é bem legal você ver, olha, que existe uns círculos aqui. Esses círculos aqui, que está numa distância determinada um do outro, você vai ver que são equidistantes. Esse círculo aqui também é o símbolo do Mercosul, que está aqui sob a película refletiva. Tudo isso é colocado pelo fabricante, beleza? E a estampagem você vai ter aqui dividida pela cor, né? Você vai ver cor preta, cor azul, cor dourada. Então você vai ver diversas cores diferentes na placa, beleza? Bem, então vamos começar a nossa aula agora, já que você já tem uma noção total sobre placa. Evidente que você deve estar se perguntando assim, mestre, tem uma coisa que está me deixando confuso, né? Tem 3 caracteres em cima e 4 caracteres embaixo. Meu amigo, porque isso aqui é a placa do veículo de 2 e 3 rodas. Reboque, semi-reboque também. Quadriciclo também. Mas se a gente estivesse falando de um automóvel do seu carro, você tem 3 letras e os outros 4 caracteres aqui. Desses 4 caracteres restantes, você vai perceber que o quarto é número, o quinto caractere é uma letra de novo. E aí você já consegue matar que a placa do seu carro, né? Vamos colocar aqui uma placa, só fazendo uma brincadeira, né? Que meu nome é Leandro Machado Macedo, LMM 1970. Se você quiser transformar essa placa numa placa Mercosul, você vai aprender isso comigo, olha, esse 9 aqui, você tem que ver qual é a letra correspondente, e aí você vai colocar LMM, letra correspondente, 70. E aí você transforma a placa do seu veículo antigo numa placa Mercosul, beleza? Agora, é claro que nesse momento você já começa a se perguntar: eu tenho que trocar a minha placa? Não, não precisa trocar a sua placa, beleza? Agora, carro novo também com placa Mercosul. Em alguma circunstância eu tenho que trocar? Tem. Essa circunstância você vai aprender aqui no curso, tá bom? Então, eu já apresentei para você o que você vai estudar. E aí vamos, de forma organizada, passar por tudo, né? Então, o tema ele é trabalhado na resolução do CONTRAN de número 969 de 2022. É a tal placa Mercosul, né? Ou pode aparecer a identificação PIV, placa de identificação veicular, tá bom? Então, fazendo uma revisão de tudo que a gente falou, a placa anterior você tinha 3 letras e 4 números. Essa placa agora você tem 3 letras, número, letra e 2 números. Tudo bem? Mas é a mesma quantidade de caracteres. Antigamente você tinha A, B, C, 1, 2, 3, 4. Agora você tem A, B, C, 1, D, 2, 3. Tranquilo? Bem, problemas da placa anterior: vulnerabilidade à fraude, dependência daquele lacre físico, né, e a falta de integração internacional. Tudo isso já foi falado para você, mas eu estou aqui para te fazer memorizar. Então, a gente tinha necessidade de padronização, uma rastreabilidade digital, vendo quem é o fabricante, quem é o estampador e qual veículo a placa está. Maior segurança, porque impede a clonagem, e a falsificação. Então, vamos lá. Por que o padrão Mercosul? Olha, esse padrão Mercosul, basta você saber que é um compromisso. Isso aqui é um compromisso, beleza? É um compromisso. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, beleza?
Vamos lá. A PIV resolve o problema? Olha, resolve. A gente tem uma placa que foi toda pensada na retirada do lacre físico. Para isso, a gente tem que fazer uma construção jurídica, porque o Código de Trânsito Brasileiro previa o lacre físico obrigatoriamente. Toda a placa tem que ser lacrada, toda a placa traseira tem que ser lacrada a estrutura do veículo. E como que isso foi resolvido? Surge o parágrafo 9º no artigo 115, que trata da placa, dizendo que esse lacre físico poderia ser substituído por um lacre eletrônico sem detalhar. Quando o CONTRAN veio trabalhar o tema, trabalhou o QR Code, beleza? Então, o lacre físico foi resolvido. A rastreabilidade, que é o caminho desde a fabricação, você já viu o que é fabricado, né? Até a estampagem e a vinculação ao Renavan de um veículo, tudo isso está no QR Code. E é legal você saber que se um QR Code está violado, é lacre violado, é infração gravíssima, beleza? Legal de você saber isso, né? E aí você tem impedimento da fraude, da falsificação. No seu material, eu coloco tudo aí para você com relação a isso, tá bom? Então você tem um material de leitura para que você possa se aprofundar. Depois de estudar o material e assistir a aula, você pode pegar a resolução, você assiste a aula, lê meu material, pega a resolução, lê a lei seca com os anexos, e aí você vira doutor no tema placa, beleza? Eu queria até bater um papo com você sobre isso. Olha, tem aluno que fala assim para mim, mestre, eu preciso saber tantos detalhes. Aí eu respondo a ele assim: você gostaria de uma prova fácil ou de uma prova difícil? No seu, é evidente que você tem que responder prova difícil, porque quem gosta de prova fácil está sujeito à reprovação, mesmo sabendo que é uma prova fácil. Se você dá um mole numa questão, qualquer uma só, aquele cara que estudou pouco pode acertar igual ou mais do que você. Numa prova difícil, ele não tem chance. Então, quanto mais informação você tem dentro de uma ótica real, evidente que você não vai ficar decorando material da placa, né, embora seja de alumínio, tamanho da placa da moto, 1740. Né? Então, isso é importante? Não, não é importante. Agora, não tem mais nada para aprender, vai lá e vê. Né? Mas, nesse momento, você tem que ir nos tópicos principais naquilo que está sendo tratado na aula. Beleza? Então, o material está aí para você. Vamos avançar. E aqui, olha, se eu fosse o examinador, eu colocaria isso aqui como questão de prova, porque é o que realmente mexe muito com a curiosidade e é a sua interação com a placa se dá com a cor da placa. E aí você tem que entender que essa placa, o fundo dela é um fundo padrão. A placa Mercosul tem um fundo padrão, né, que é aquele branco com azul, a tarjeta azul, né, escrito Brasil, e o branco embaixo, né, com uma película refletiva em cima. Isso é o padrão da placa, o fundo. Agora, você tem a parte dos caracteres. E o caractere é dividido com a finalidade, olha, particular, comercial, oficial e representação, diplomático, experiência e fabricante, coleção Mercosul e coleção de uso restrito. E aí, meu amigo, é legal, vamos falar de cada uma delas, e aí eu boto a tela grande para a gente bater um papo olho no olho. Veículo particular, que veículo é esse? Esse veículo particular é o seu veículo. A letra é preta. Ah, legal. Agora vamos aqui, olha. Agora vamos aqui. Era aquela placa cinza com letra preta. Mas na sua prova vai cair a placa nova, a antiga não vai cair. Tá bom? Próxima placa, comercial. O comercial é a letra vermelha. A letra vermelha ficou com o veículo de aluguel e aprendizagem. O de aluguel era o táxi ônibus, tinha fundo vermelho e letra branca. Lembra disso? O da autoescola tinha fundo branco e letra vermelha. Agora unificou. Tanto a autoescola quanto o táxi quanto o ônibus, ele tem placa idêntica. Né? O fundo é o branco, caractere com tarja azul,
e a cor da letra é vermelha. Ele chama agora de finalidade comercial, beleza? Então vamos lá. Ah, mestre, não concordo. Tá bom, não concordo. Tem que decorar. Então, próxima placa. Olha, representação e oficial, letra azul. Olha, isso aqui é bem importante de a gente estudar junto. O veículo oficial, aquele que tinha fundo branco, letra preta, hoje ele está na placa Mercosul com letra azul. O veículo de representação é um veículo que é oficial, ele é comprado como oficial, chega no órgão, alguém destina aquele veículo a uma autoridade. Essa autoridade pode solicitar ao Detran uma placa diferente. Esse é o de representação. Então, se você tem uma pergunta direta, qual a cor da placa do veículo de representação? Você vai responder fundo branco, tarja azul, letra azul. O veículo de representação, ele é idêntico ao veículo oficial, não tem placa diferente. Ah, não? Em regra, não. Mas se na tua prova cair autoridade, aí você tem que saber. Porque existem algumas autoridades que ganharam placas diferentes. Por exemplo, placa verde e amarela. Aí está no CTB, não está na resolução. Artigo 115, parágrafo 2º. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Olha que eu estou nos 3 poderes. Ó. Executivo, legislativo e judiciário. Todos os presidentes da cúpula do poder executivo, do judiciário e do poder legislativo tem placa verde e amarela, beleza? Quem mais? Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Ministro de Estado e Ministro do STF. E aí você já dominou todas as placas verde e amarela. Isso não está na resolução, está no CTB. E aí ele te falou autoridade. Existem outras autoridades com placa diferente. Você vai ver que governador de estado, presidente do Tribunal Federal, você vai ver que o oficial general das Forças Armadas, você vai ver que esses têm placa de fundo preto com letras em dourado e a placa do material bronze, não é essa placa de alumínio. Então existem placas de representação diferentes. Você tem que ficar ligado. Não falou autoridade, azul. Falou autoridade, aí você vai ver cúpula do Executivo da União, verde e amarela. Outras autoridades, tem que ver se são essas que está previsto na resolução. Tranquilo? Quando a placa não é verde e amarelo, quem define a cor, quando a placa não é dessas autoridades, verde e amarelo, quem define a cor é o CONTRAN. Beleza? Então vamos aqui de novo. Então você já tem o veículo oficial, o veículo de representação. O veículo diplomático e consular, que era fundo azul, ele ganha letra dourada, beleza? E agora ele fala para você de um veículo de experiência e veículo de fabricante. Aí o aluno pira, né? Porra, mestre, veículo de experiência, nunca li nada sobre isso. Veículos fabricantes, nunca li nada sobre isso. Maneiro isso, né? No passado, o veículo de experiência tinha placa verde com letra branca. O de fabricante tinha fundo azul com letra branca. Aqui unificou tanto experiência quanto fabricante. São coisas distintas, né? Fabricante é fabricante de veículo. Experiência é veículo que vai fazer algum tipo de teste. E você tem que vincular aquele veículo ao CNPJ da empresa que está cuidando do veículo. Vou te dar um exemplo. Você coloca seu veículo em consignação numa agência de automóvel. E aí ele está sob os cuidados da agência de automóvel. Você coloca numa oficina mecânica, ele está sob os cuidados do mecânico, beleza? Um ferro velho comprou um veículo que não foi dado baixa ainda. Como é que vai ser isso? Então é legal de você saber, se coloca uma placa chamada placa de experiência. Essas situações, ferro velho, oficina mecânica e agência de automóvel, está prevista no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro, que esse estabelecimento tem um livro de controle de entrada e saída desses veículos e de uso dessa placa para apurar responsabilidade. O Detran é quem fiscaliza isso, beleza? E aí você também tem o veículo de fabricante. O veículo de fabricante é o cara que fabrica veículo e pneu e precisa usar para um teste os veículos e coloca essa placa também diferente.
tá bom? Então vamos para a tela aqui. Matamos também o veículo de experiência e o fabricante. Agora entrou o veículo de coleção. Isso é legal de você pensar, né? Veículo de coleção é aquele que tinha fundo preto com letra cinza. E nessa regulamentação do Mercosul isso mudou, porque você tem dois tipos de veículo de coleção. Um veículo que vai ser usado só dentro do Brasil, beleza? E um veículo que você pode usar para ir para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai. É o veículo de coleção Mercosul. Então tem o de uso restrito e o Mercosul. O que é Mercosul? Ele tem um padrão Mercosul. A placa é padrão Mercosul, você só muda a cor da letra. Vai colocar uma letra cinza. Tudo bem? Uma letra cinza. Cinza prata. Ah, beleza. E se for de uso restrito? Aí, meu amigo, é fundo preto com letra branca. A gente vai ver aqui a placa. Beleza? Então, veículo de coleção, não sei se você está ligado na matéria, né? Mas veículo de coleção é aquele que foi fabricado há mais de 30 anos e que é 100% original. Isso é um veículo de coleção, tá? Então vamos lá. A gente vai ver já. Acho que a gente poderia já ver, né? Aqui, olha. Placas de algumas autoridades, olha. Comandante da Aeronáutica, ó, a placa de bronze, né? Comandante da Aeronáutica, ó, falou de militar, Marinha do Brasil, Aeronáutica, Exército. Aí entrou uma aqui que você não sabia, ó. Governador de Estado, presidente do Tribunal Federal, ó, presidente do TRF, comandante da Marinha, comandante do Exército. Então, são os militares, governador e TRF. Beleza? Aqui é o veículo de coleção. Aqui é o veículo de coleção restrito. Como é que eu sei que esse é o restrito? Porque não tem a placa, não tem o símbolo aqui Mercosul. Não tem o símbolo Mercosul. Não tem nada escrito Mercosul. Só tem a identificação do Brasil. Então, é fundo preto com letra branca e a tarja azul lá, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aula. Desmembramento do processo fabricante e estampador. Eu já falei isso para você, mas vou mostrar para você. Eu fiz a divisão do que cada um faz e escrevi para isso ficar registrado no seu material. Então aí, olha. O que o fabricante da placa faz? Produção da chapa semi-acabada, né? Uma chapa de alumínio. A logística e distribuição, né? Porque você tem que saber que o fabricante da placa é um CNPJ credenciado na Secretaria Nacional de Trânsito. Esse fabricante, ele distribui placa para diversos estampadores. Esse estampador é uma empresa credenciada pelo Detran. Então, é uma empresa regional. Então é legal você ter essa visualização que o estampador está preso no estado, o fabricante está preso na União. Beleza? Beleza? E o estampador só pode comprar de um fabricante credenciado na Senatran. Tem um oligopólio real. Tem um oligopólio real aí no tema, né? Se eu for lá no meu Instagram, tema placa veicular, você vai ver diversos videozinhos revisando essas informações aí. Então aqui, olha, fabricante, já falei para você, faz a placa de alumínio, faz a logística de distribuição, faz a inserção do QR Code e o gerenciamento informatizado. Credenciamento é feito na Senatran. Já o estampador da placa, o credenciamento é feito no Detran, faz o acabamento final, né, faz a estampagem, a combinação alfanumérica e é o cara que vende a placa ao proprietário do veículo. Beleza? Tranquilo? É muito fácil, né? Muito fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Passamos já por essa tela, por essa também. Aqui é legal você visualizar que é o veículo de coleção de 2 e 3 rodas. Aqui é o veículo de coleção do veículo com mais de 3 rodas. Como regra, né? Sabe que reboque, semi-reboque tá nessa reboque, semi-reboque tá aqui nesse padrão, né? E o quadriciclo tá nesse padrão, tá bom? Credenciamento e infraestrutura de segurança.
Bem, a infraestrutura de segurança, eu acho que vale a pena a gente falar dela. O credenciamento a gente já sabe, que é Senatran, o fabricante, e Detran para o estampador, né? A infraestrutura de segurança, ele fala aqui, ó, comprovação de tecnologia de certificação digital para identificação e acesso aos sistemas informatizados. Isso aqui que ele está dizendo é o seguinte, olha, quem for acessar o sistema tem que ter recebido o acesso do governo federal. Então, existe um controle de acesso. Somente o funcionário de uma empresa homologada pode inserir informação naquele sistema, beleza? Então, existe toda uma validação para que você tenha um rastreamento e saiba quem verdadeiramente está produzindo, qual o funcionário responsável. Então, existe todo um controle de acesso, né? Por isso o nome infraestrutura de segurança. Uma outra coisa legal de você saber é a existência do CFTV, né? CF, meu amigo, significa circuito fechado de TV, tanto na fabricação quanto na estampagem, né? E esses vídeos eles ficam armazenados por 90 dias para você saber quem efetivamente estava fazendo ali. Então você tem um controle tanto do acesso quanto um controle visual de quem estava operando lá no local. É legal, né, de ser falado. E tem a necessidade de um padrão, né, certificação segundo a norma ISO 9001, né, norma que trata de padronização e segurança. Então aqui, disposições específicas e clonagem, né? Aqui a gente está falando de clonagem, processo de troca por clonagem, veículo dublê. Aqui a gente está falando de clonagem de veículo. Ah, mestre, vamos bater um papo aqui sobre isso. O que acontece, muitas das vezes, você tem um carro igual ao seu circulando, chega um montão de multa na sua casa e você quer trocar a placa. Mas como que você vai trocar uma placa se você aprendeu na aula que a placa nasce no veículo e morre no veículo? Essa é a regra, tem a exceção que é a clonagem. E aí você vai, evidente, provar que o seu veículo, através dos órgãos policiais, né, o exame pericial, vai provar que o seu veículo está sofrendo processo de clonagem, vai entrar com processo no Detran, e o Detran vai mexer na numeração. Pô, mas como que ele vai gerar uma nova placa para o mesmo Renavan? Então você mexe no Renavan, mexe na placa, o sistema possibilita isso, e aí você vai fazer as alterações que você precisa fazer nas numerações do seu veículo, tá bom? Então é isso. O que vai ser inserido? A letra CL. Acompanha aqui para você entender. Processo de troca por clonagem. Quando comprovada a existência de um veículo dublê ou clone, o proprietário pode solicitar a troca da placa, mediante processo administrativo. Ele não fala aqui, mas isso ocorre no Detran. Tem um setor de clonagem no Detran, tudo bem? Então você vai entrar com requerimento no Detran, vai entrar com laudo de vistoria, né? E, se possível, alguma coisa da perícia, Polícia Civil ou Instituto de Criminalística, enfim, para que você demonstre que realmente é um clone. Então, o que o órgão vai fazer, né? Se o órgão te der ok, ele vai inserir CL, né, ao número final do VIN. O VIN é o número do chassi, né? São 17 dígitos, né? São 17 dígitos. E no final, a letra CL. O número do motor não tem um padrão na legislação, mas aqui ao final você vai colocar também CL. Vai criar um novo Renavan, e aí com esse novo Renavan você gera uma nova placa. Então, uma nova placa depende da criação de um novo Renavan. E aí, vamos para a parte administrativa, né? Cancelar as multas, né, do veículo dublê, né? E aí ele fala da quitação dos débitos obrigatória. Beleza? É claro que a quitação do débito é do débito que você gerou, os impostos do seu veículo, as multas que gerou o seu próprio veículo, o que o dublê fez, você não precisa pagar nada. Obrigatoriedade e substituição da placa. Olha, isso aqui
é a pergunta mais comum que eu escuto, né? Mestre, eu vou ter que trocar a placa do meu carro por essa placa nova? Não, não precisa. Você pode continuar com essa tua placa velha aí o resto da tua vida. Mas você como vai comprar, vai passar no concurso, vai comprar um carro zero, já vai vir, né, com a placa Mercosul. Ah, mas eu queria trocar. Pode, existe um padrão que eu vou te dizer, você já sabe, que o quinto caractere, você tira o número, substitui por uma letra, tem uma tabela, substitui de acordo com aquela tabela, e aí você vai ter tua placa Mercosul, comprado, evidente, com estampador credenciado. Mas existe alguma situação em que eu sou obrigado? Sim. Existe na legislação situações em que você é obrigado, por exemplo, a mexer na placa. Vou te dar um exemplo. Existem situações que você vai encobrir, vai transportar bicicleta, por exemplo, vai encobrir, né, a placa traseira. A legislação pede que você coloque uma segunda placa no veículo. Se você tiver que criar uma placa nova, você vai ter que comprar já a placa no padrão Mercosul, porque a antiga não fabrica mais, só se fabrica no Mercosul. Então a legislação pede que você altere todas. Ah, se você mudar de município. Se você mudar de município, você teria que trocar a tarjeta. Não fabrica mais. Então você tem, evidente, que fazer placa nova. Se você mudar a categoria do veículo, mudava a cor da placa. Como não fabrica mais, você tem que botar uma placa Mercosul. Beleza? Então é isso, né? É basicamente essas informações. Então, a regra qual é? A substituição não é obrigatória. Mas tem casos, né? Mudança de categoria, mudança de município, se você colocar a segunda placa, e aqui em caso de roubo ou furto da placa, né? Assim, como é que você vai matar essa charada? Placa tem que ser comprada com a empresa credenciada. E a empresa credenciada hoje só faz Mercosul. Tranquilo? Placa de representação diplomática. Olha, essa placa no passado era aquela que você via de fundo azul com caracteres brancos. E hoje você vê a placa padrão Mercosul com caracteres dourado, beleza? Como é que é feita esse emplacamento? Eu coloco aqui para você. Registro, veículo de missões diplomática, consular, organismo internacional serão registrados, emplacados e licenciados pelos DETRANs. Isso é legal de você saber, porque as pessoas perguntam, né? Quando você autua um veículo de embaixada, a multa chega? Chega. Por quê? Porque esse veículo existe no sistema. Lá atrás, no passado, quem distribuía essa placa era o próprio Ministério das Relações Exteriores, junto com a embaixada. Então não existia uma vinculação da placa desse veículo ao sistema Renavan. Então você tinha uma impunidade no trânsito. Hoje, isso é óbvio, né? Mas o CONTRAN sentiu na necessidade de falar com medo da impunidade, né? O diplomata, o cônsul, ele tem imunidade, né? Ele não vive de impunidade, beleza? Então, tudo normal no Detran. O registro é feito mediante apresentação de autorização do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores é que solicita essa placa. Beleza? A embaixada vai no Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores faz um ofício para o Detran. Tudo bem? Licenciamento anual é obrigatório, né? Observado os casos de imunidade e isenção previsto na legislação internacional. Está ligado, na verdade, a pagamento, né, de encargos. Aqui. E aqui, olha como é que é feita essa conversão. Você quer transformar uma placa antiga, né, que a gente chama de PNU, por uma placa nova. E aí você tem lá, olha, o LMM 1970. Aí o 9 vai virar o quê? O 9 vai virar J, beleza? Então, essa é a troca prevista na legislação, beleza? Essa é a troca prevista. E aqui ele te dá um exemplo. Se a placa era ABCD 1, 2, 3, 4, né, esse 2 aqui vira o quê? O 2 é o C. Se o 2 é o C, ela vai virar ABC1
C4. A minha placa viraria LMM 1J70. 1J70, porque o 9 vira J. Beleza? Beleza. Segunda placa traseira. Quando que isso é obrigatório? Olha, você vai ter uma aula sobre essas situações que é obrigatório. Mas segundo a placa traseira, você só vai colocar quando você pratica alguma ação, normalmente transporte de carga, ou coloca um engate ali que a sua placa fica encoberta. Então a placa ficou encoberta, você tem que colocar uma segunda placa traseira para que você tenha identificação veicular. Beleza? Então isso aqui está registrado para você. Você coloca engate, né, ou quando você cobre total ou parcialmente a placa. Vamos lá? Segunda placa traseira. Infrações específicas relacionadas à placa. Isso aqui é bom, né? Portar placa em desacordo com o CONTRAN. Existe todo um padrão da placa que deve ser cumprido, né? Caso não seja cumprido, você está numa infração de natureza média, artigo 221. Descrição aqui, ó, veículo com a PIV em desacordo com as especificações técnicas, ou QR Code arranhado ou ilegível. Olha, esse QR Code arranhado, tá bom, arranhado e ilegível. Se o QR Code foi violado, que é gravíssimo. Arranhado e ilegível, ou seja, para ser gravíssima, tem que ter uma ação humana no QR Code. Aqui, se for por conta da natureza, a infração é média. Realmente já tinha essa diferença no lacre físico, tá? E aí, se você mexe no QR Code, tem adulteração, aí sim é a gravíssima. 233. Veículo com equipamento que dificulte a leitura da placa. Aqui ele está falando do anti-radar, né? Na prova vai vir, você coloca um veículo, alguma coisa na placa que o radar não consegue visualizar, e é infração gravíssima. E se o veículo não tem placa, também é gravíssimo. Então, se você tiver numa prova, cair uma questão de placa, infração, não sabe o que fazer, chuta gravíssima, porque a maioria é gravíssima. Ou memoriza só placa em desacordo, média. O resto, gravíssimo. Beleza? Vamos lá? Isso aqui é sobre julgamento. E aqui seria uma revisão sobre o que a gente falou. Bem, a gente falou tudo o que você precisava. Teu material tem uma revisão final, né? E para não ficar aqui te massacrando, eu não vou fazer essa revisão final, tá? Porque a aula já foi bem repetitiva. Então é isso, matamos já a resolução 969, tema placa, e estou me programando essa semana para gravar a resolução do chassi. Essa é uma resolução bem antiga, de 98 a 24, uma pequena alteraçãozinha, mas a gente vai trabalhar no mesmo padrão, com riqueza de detalhe, forma repetitiva para você memorizar, e é isso, beleza? Então leia o artigo 115, leia a resolução 969, leia o material e vamos aguardar essa prova chegar. E lembre-se, né, um dia a prova chega. E quando a prova chega, o que você vai falar para você? Fez tudo que podia ou não fez? Se fez, ótimo. Se não fez, a dor vai bater. Um abraço.